Bom dia, segundo ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, nossa aula de redação hoje, hein? Hoje o nosso estudo é sobre a resposta argumentativa e carta do leitor, parte 2. Semana passada vimos resposta argumentativa. Hoje veremos o que é uma carta do leitor, na página 129. A carta do leitor, pessoal, é um texto, um gênero textual, que é escrito para opinar sobre o conteúdo ou qualidade de um texto publicado em jornais ou revistas. Então, quando você pega um jornal, uma revista, lê uma publicação, você tem o direito a escrever uma carta. Essa carta que você escreve é a carta do leitor. Por meio dessa carta, você, que é o leitor, pode fazer sugestões, reclamações, fazer uma crítica ou um elogio à abordagem daquele tema, daquele assunto, conforme feito sobre um veículo de mensagem de comunicação ou até mesmo sobre o autor específico daquela matéria, sobre a atenção que foi dada àquele tema ou a forma que foi tratado aquele tema. Então a carta do leitor pode ser direcionada ao Jornal Nacional, pode ser direcionada ao Jornal à Tarde, pode ser direcionada ao Correio da Bahia, ao Bahia Meio-Dia, ou pode ser diretamente a um jornalista, como pode ser direcionado a Jéssica Smetak, pode ser uma carta direcionada a William Bonner, ou assim por diante. Você pode determinar exatamente a quem ou diretamente ao jornal em si. Por que é importante a carta do leitor? Além de ser uma oportunidade de você se expressar a respeito daquilo, fazendo uma crítica, um elogio, ou até mesmo fazendo uma correção sobre algo que foi apresentado, para o veículo de mensagem, de comunicação ou para o jornalista também é importante porque serve de feedback, uma resposta, saber o que, é que as pessoas estão achando, certo? E é interessante que a maioria dos jornais, principalmente jornais impressos, tem um local específico em que vem lá carta do leitor. Eles escolhem, lógico, a melhor carta, a carta mais interessante, e eles publicam para mostrar o que as pessoas têm achado. Por exemplo, não quer dizer que o jornal só recebe aquela carta do leitor, ele pode receber diversas, mas algumas vezes o pessoal da redação escolhe uma carta do leitor que eles acharam interessante e eles publicam como carta do leitor. Eles podem fazer ali uma correção gramatical, caso o leitor tenha escrito algo errado, fica a critério deles também, desde que seja publicado. Mas tem se tornado um pouco menos comum devido a acessarmos sites e pegarmos ali um resumo da notícia, ou até os jornais hoje são mais dinâmicos, né? Então não se tem mais isso, pouco se tem isso. Mas em algumas situações você pode comprar um jornal à tarde, algum jornal, e se deparar ali com a carta do leitor. Então você já sabe, quer dizer que alguém leu o jornal na semana passada, por exemplo, e escreveu uma carta sobre aquela reportagem que foi feita. Aquilo ali é a carta do leitor. Como é que eu devo estruturar a carta do leitor? Eu gostei, professor. Tem vezes que eu tenho vontade de falar, mas como é que eu faço? Primeiro você vai fazer com o local e data, que deve ter, devido a. É necessário, toda vez que fala de carta, tem que ter lá Salvador, direitinho, a data, para saber exatamente de onde está vindo aquela carta. É preciso ter também o vocativo. O vocativo pode ser o jornal, como eu disse, Jornal Nacional, Jornal à Tarde, Correio da Bahia, ou pode ser o jornalista específico, pois o vocativo é com quem você quer falar ou com quem você está falando. Também deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então aí um pouco da nossa dissertação. A introdução, você vai abordar brevemente sobre o que é a sua carta do leitor, né, o que vem a seguir. O desenvolvimento, você deve apresentar seus argumentos para defender aquilo. Se você está fazendo uma crítica, você deve argumentar por que aquilo incomodou. Se você está fazendo um elogio, uma sugestão, deve especificar com seus argumentos por que é importante aquilo, por que você se motivou a escrever a carta do leitor. E como a conclusão, deve ser o encerramento da carta, de acordo com o que foi apresentado no texto, de acordo com as ideias que foram discutidas. Geralmente você pode apresentar uma sugestão ali, pode apresentar algo a ser melhorado, ou deixar o resumo do elogio, caso tenha sido uma carta do leitor focada em elogio. É importante ter a despedida, onde você deixa a saudação final, agradecido por essa oportunidade de opinar sobre o assunto, grato por algo, ou até mesmo algo mais rígido, caso você tenha feito uma crítica ao jornal. Por fim, deve ter a assinatura, onde você assina com seu próprio nome ou apenas assina
usa uma sigla dos seus nomes. Por exemplo, o nome é William Saraiva Corrêa. Eu colocaria USC, resumindo assim o meu nome. E as características, o que é que deve ter? Título? Não há. Não precisa colocar título, a não ser que o próprio jornal solicite que tenha título. Devido a eles precisarem algumas vezes colocar no índice, alguma coisa assim, pode ser que ele queira colocar carta do leitor, 2 pontos, e coloque o título. Então pode ser que ele solicite. Quanto à linguagem, mas no geral não há títulos, mas quanto à linguagem, a linguagem tem que ser de 2 formas. Pode ser pessoal, quando você escreve em primeira pessoa, com os verbos conjugados da primeira pessoa do singular, ou pode ser impessoal, quando você utiliza a terceira pessoa, certo? Importante é que deve seguir o padrão dissertativo. Norma culta, coesão, coerência, ter cuidado com as palavras, ter correção gramatical quanto à situação, vírgula, tudo isso é importante. Deve ter argumentos coerentes com o que está sendo apresentado e também convincentes para que sua carta seja valorizada. Precisa ter esses elementos que foram debatidos aqui. Sua atividade para casa é somente a página 137. Somente isso, hein? Bom final de semana a todos vocês. Quem está na hora de se vacinar, corra, vacine-se. Quem não está ainda, aguarde sua vez, acompanhe o calendário. Tchau, tchau, pessoal.